Avançamos para a terceira parte do consultório. Vamos falar de hirsutismo. Define-se como o crescimento excessivo de pelos na mulher. Como se explica? É isso que vamos fazer, é isso que vamos saber precisamente nos próximos minutos. São nossas convidadas a doutora Joana Menezes, médica endocrinologista, a quem agradeço a presença. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco desde a semana passada, não é verdade? Está connosco também a doutora Ana Moreira, médica dermatologista, a quem agradeço. Muito obrigada por estarem aqui. De facto, fazia todo sentido juntarmos estas duas especialidades, não é? Para percebermos então como é que se explica este crescimento excessivo de pelo. Começava consigo, doutora, pode ser? Pode ser. Podemos explicar o que é o hirsutismo, não é? Exatamente, foi mesmo aquilo que disse, é um crescimento de pelo terminal, portanto do pelo espesso, escuro, na mulher, em zonas de distribuição tipicamente masculinas, portanto em zonas de distribuição em que o pelo é normal no homem, mas que na senhora não é habitual ocorrer. E, portanto, algumas senhoras realmente recorrem à consulta com alguma frequência, mais porque aquela questão do excesso de pelo as incomoda, sob o ponto de vista estético, não é? Claro. Portanto, muitas vezes têm pelo na zona do mento, na zona do lábio superior, na zona pré-auricular e também muitas vezes a nível corporal. É importante percebermos se aquele padrão é minimamente fisiológico, isto é, já muitas vezes dizem, a minha mãe também já tinha este pelo, nós temos o cabelo escuro, não é? E, portanto, se é um padrão, de certa forma, fisiológico e se aquela pessoa e aquela família tem realmente um certo hirsutismo, mas que não tem nada por trás, nenhuma doença, ou então muitas vezes temos que estar atentos e pedir um bom estudo endocrinológico para perceber se temos ali alguma coisa mais que esteja a condicionar aquele aparecimento excessivo de pelo. Ora, muitas senhoras procuram de facto ajuda por uma questão estética e, claro, faz todo o sentido, mas depois há que procurar algo mais quando assim é. Chamou-me a atenção ter dito com alguma frequência, portanto, isto é mais frequente do que se calhar possamos pensar. Exatamente. Consideramos mais ou menos 5% em mulheres pré-menopausa, não é? Mas, apesar de tudo, quem tem este problema acaba por se sentir em alguma altura da sua vida incomodado. Exatamente, e procura ajuda, não é? Portanto, é importante estar atento a alguns sinais. O padrão com que este hirsutismo se estabeleceu, se foi um aparecimento rápido, se foi um aparecimento lento, não é? Se é uma coisa de instalação progressiva a partir da adolescência, ou se foi assim uma apresentação rápida que nos pode pôr na pista. Portanto, pode surgir numa fase da mulher, na fase da menopausa, por exemplo. Exatamente, também pode surgir por essa altura, não é? E, portanto, também o padrão de distribuição também nos pode pôr aqui um bocadinho na pista se tem uma origem mais do ovário ou da suprarrenal, não é? Portanto, um padrão mais de distribuição lateral, por exemplo, indica que pode haver alguma coisa mais a nível do ovário. Um padrão mais central, a nível, por exemplo, abdominal inferior, do mento, do lábio superior, poderá indicar, por exemplo, mais uma origem suprarrenal. E, portanto, a maior parte das vezes, felizmente, estamos a lidar com uma situação benigna. Mas é importante ter este segundo sentido e perceber se há ali algum estudo mais que possamos fazer para ajudar aquela pessoa da melhor forma possível. E quando assim há que passar então a pasta para a endocrinologia, não é? Exatamente. Muitas vezes pedimos o estudo analítico e precisamos muito da ajuda da endocrinologia para fazer este estudo todo hormonal e interpretação das hormonas para melhor caracterizar aquele hirsutismo. Portanto, doutora Joana, que resposta é que esta especialidade vai dar a estas pessoas? Nós trabalhamos em conjunto, de facto, com a dermatologia ou muitas vezes com a ginecologia obstetrícia. Claro. Porque as senhoras vão à consulta e dizem, doutora, tenho os pelos tão pretos, ou tenho pelo em zonas que não são normais. E quando nos chegam a nós já vêm referenciados no sentido de pode ser alguma alteração hormonal. Portanto, as pessoas já sabem que há alguma hormona que pode estar alterada. Na maioria das vezes é a testosterona, é a hormona masculina que está elevada. E nós fazemos, as análises são todas de sangue, isto é importante que se saiba lá para casa, as análises são todas sanguíneas. E podem ser feitas em qualquer laboratório, não é nada específico, não é nada de outro mundo que tenha que ser feito em locais muito específicos. E o que é que vai aparecer nessa análise, para percebermos então se essas hormonas masculinas estão presentes no corpo da senhora, não é? Exatamente, pede-se uma bateria de análises, pedem-se as hormonas masculinas, a testosterona e outras, pedem-se hormonas da suprarrenal, que são umas glândulazinhas que estão em cima dos rins, são chamadas suprarrenais porque estão em cima dos rins, que produzem hormonas masculinas e outras.
Pede-se ainda também muitas vezes função tiroideia, porque a tiroide alterada pode também dar um aumento de pelo. Pedimos também muitas vezes, sobretudo se a mulher se queixa de saída de leite pela mama, aquilo que nós chamamos de galactorreia, não estando grávida, claro. Da prolactina, que é uma hormona que também pode dar o crescimento desse pelo preto terminal em zonas de padrão masculino, e fazemos a história clínica, porque há fármacos, há a medicação que as senhoras podem tomar habitualmente que podem dar aumento de pelo masculino. Estou a pensar, por exemplo, no valproato de sódio usado para tratar a epilepsia, que pode dar esse crescimento. Ou ciclosporina, um tratamento que é usado às vezes no tratamento falamos há bocadinho de neoplasias e cancro, e outras situações. Portanto, toda a história clínica, a avaliação e depois o estudo hormonal. Na avaliação também nós usamos em endocrinologia uma escala, que é a escala de Ferriman-Gallway, que é simples, é o buço, queixo, zona mamária, a zona abdominal, virilhas, membros, superiores e inferiores, e depois o dorso. Muitas vezes aquele pelo em cima das duas nádegas, naquela zona lombar sagrada. Fazemos uma pontuação e essa pontuação varia de acordo com quem nós estivermos a ver. Por exemplo, nas asiáticos é maior que 2. Nós hispânicos se pontua mais que 9 ou 10. Portanto, varia de acordo com quem estivermos a ver, porque nós sabemos que de acordo com a região de onde somos, há maior probabilidade de ter pelo ou não, não é? Mas este problema, hirsutismo, diz respeito só às mulheres ou também aos homens? O hirsutismo diz respeito às mulheres, não é? Porque nós sabemos que estas hormonas, mesmo as hormonas masculinas, os tais androgénios, também existem nas senhoras, não é? Não aparece só neste problema. As senhoras também têm testosterona. Agora, os níveis é que são diferentes comparativamente que o homem. Os homens têm uma distribuição pilosa, podem ter mais pelo ou menos pelo, depende também muito da parte familiar, por exemplo, e até culturalmente, a parte da etnia, não é mais não culturalmente, mas mais da parte da sua etnia. Mas este excesso de pelo, em que realmente há um aumento, uma cobertura destas zonas androgénio-dependentes, estamos a falar a nível das senhoras. Este hirsutismo é uma alteração feminina, não é? E é como a Joana diz, portanto, é antebraços, pernas, zona abdominal, na face também, até muitas vezes, às vezes o que incomoda muito é sobretudo a nível da face. Deixa estas senhoras desconfortáveis, claro que sim. Claro que sim. E existem muitas medicações, lá está, algumas medicações, já falamos de alguma ciclosporina, por exemplo, é um medicamento que nós dermatologistas usamos com alguma frequência no tratamento da psoríase. E efetivamente avisamos que pode ocorrer este hirsutismo secundário à utilização da ciclosporina. Por exemplo, a utilização do minoxidil oral, que agora também estamos a utilizar cada vez com mais frequência, precisamente para tratar a queda de cabelo. É um dos medicamentos que recentemente vi no consultório uma senhora que tinha um hirsutismo que me deixou impressionada e quase nunca fico impressionada com as questões. Na zona da cara, por exemplo? Muito exuberante a nível da face, mas estava a fazer um minoxidil oral, uma medicação, e portanto tínhamos ali uma causa para aquele hirsutismo. Poderá ela ter mais sensibilidade, porque, por exemplo, a fazer aquela dose, tem outras senhoras que não desenvolvem aquela quantidade de pelo. Sim, claro, exatamente. Mas a senhora estava a fazer uma dose normalíssima, mas realmente pode ter mais sensibilidade e acabou por desenvolver aquele hirsutismo, aquele excesso de pelo. Portanto, o tratamento aqui também vai depender da causa e da pessoa, não é? Isso. Exatamente. Por onde começar? Para falar de tratamento, doutora. Portanto, de acordo com o estudo pedido, se houver alguma hormona que esteja alterada, se for a tiroide, tratamos primeiro a tiroideia, se for excesso de prolactina, vamos estudar de onde é que ela vem, se for um ovário poliquístico, que é a causa mais frequente de hirsutismo, é a causa que surge à cabeça, temos que também tratar essa parte, ou então obesidade. A obesidade, que falamos aqui na semana passada, dá hirsutismo. Está bem? Portanto, há várias, se for no contexto de medicamentos, podemos ponderar se vale a pena suspender um medicamento. Claro. Para o hirsutismo e, portanto, de acordo com a alteração que surja nas análises, nós vamos medicar a doença ou, se não houver nenhuma dessas alterações, o tratamento passa sempre por frenar, por baixar essas hormonas masculinas. E a Alexandra pergunta-me assim, como é que nós baixamos? Exatamente. É sobretudo colocando uma pílula se não houver contraindicação. Tá bem? É como nós, na endocrinologia, costumamos tratar. Isto, claro, partindo do princípio que a pessoa não tem o excesso de pelo pela obesidade, se for
temos que fazer alteração de estilo de vida, que não tenha excesso de pelo porque esteja a fazer minoxidil ou outro tratamento, ou que não tem por uma alteração da tiroide, então aí vamos tratar a tiroide, não é? Exatamente. Mas se não for nada disso, passa pelo uso de um bom contraceptivo, uma boa pílula, falando para as pessoas perceberem. Que é o tratamento, nomeadamente, para a síndrome dos ovários poliquísticos também. Exatamente, que é isso que fazemos, desde que não haja contraindicação. Sim. Portanto, numa idade avançada, aumento da probabilidade de tromboembolismo, não é? Mas o tratamento passa por aí, por controlar as hormonas, baixar os androgénios, esse excesso de hormona masculina, e depois passa pela parte estética, pela parte da dermatologia. Depois vai acontecendo de forma gradual, não é? Não se começa a fazer o tratamento e os pelos param de crescer de um momento para o outro. Não, tem que esperar 6 meses para avaliar o tratamento. Exatamente, para avaliar, digamos, o resultado destas medicações, não é? Existem uma série de medicamentos, passa muito pelo anticoncepcional oral, lá está em que o androgénio, o prostativo tem uma ação antiandrogénica, sobretudo. Mas também podemos acrescentar, por exemplo, nós usamos muito, e com certeza também usas a espironolactona também, não é? Que é uma medicação que usamos em muitas circunstâncias na dermatologia, nomeadamente até na acne, na seborreia, que são tudo situações que podem estar também relacionadas com o hirsutismo, não é? O hirsutismo pode aparecer isoladamente, portanto, aquela senhora só tem aumento de pelo nestas determinadas áreas, ou pode ter outras situações dermatológicas associadas ao hirsutismo, isto é, podemos estar a falar de uma senhora que também tem seborreia, por exemplo, um excesso de oleosidade da pele, não é? Sim, sim. Pode ter também, por exemplo, uma alopécia, uma calvície, não é? E, portanto, muitas vezes associamos a pílula, um antiandrogénio que podemos associar à pílula, por exemplo, o acetato de ciproterona, muitas vezes a espironolactona, e existem uma série de outras medicações antiandrogénicas que podemos ir associando. Mas depois, quando verificamos que, apesar de tudo, e muitas vezes as situações melhoram, não é? Sim. Com estas medicações, claro. Mas não invalida que a doente tenha que fazer depilação, não é? Por exemplo, claro. Existe também um creme que está no mercado, que é a flornitina, que habitualmente só funciona na face, no resto do pelo não tem grande influência, mas que poderá ser colocado e que reduz, de certa forma, também o crescimento do pelo a nível da face. Ou então, depois, todos os procedimentos de depilação são todos válidos para tratar esta situação. Desde a tricotomia, não é? Que as senhoras não gostam nada de fazer, de utilizar, por exemplo, um tratamento, uma medida de corte para cortar o pelo, mas pode ser feito, pode ser utilizada a cera depilatória, pode ser utilizado o creme depilatório. E o laser? E o laser também. E o laser também, efetivamente. Existem, sobretudo no mercado, dois lasers mais direcionados para depilação de longa duração. Sim. O laser Alexandrite e o laser Diode, não é? São habitualmente os dois mais utilizados. Em termos de vantagens, eles depilam ambos bem. Aparentemente, o laser Diode pode ser utilizado nos fototipos mais altos, isto é, nas pessoas mais morenas, não é? E o laser Alexandrite poderá, nos fototipos, nas peles mais escuras, se não for bem manuseado, poderá ter alguns riscos, mas se for bem utilizado. E, de facto, é um método hoje em dia que, felizmente, já está tão divulgado e disponível e que traz muita qualidade, sim, claro. Traz muita qualidade para estas pacientes, para reduzir o pelo, o crescimento. Eu, antes de existir a depilação laser, muitas senhoras tinham que cortar o pelo diariamente, exatamente, não é? Como um homem que faz a barba todos os dias, faz a barba não é? diariamente, igual, e se a pessoa se imaginar o transtorno que isto dá, claro, para uma senhora diariamente ter que ter estes cuidados. E depois não desaparece totalmente, não é? Se for na cara, for na face, nota-se bem, claro. Exatamente, se for espesso, nota-se, e é uma coisa que, em termos de autoestima e tem um grande impacto. Tem um grande impacto. Deixa-me só perguntar-lhe desta forma. Uma senhora, portanto, com pelo na cara, não é normal? Ou seja, pode ter que ser investigado para perceber a origem do crescimento do pelo na face? É assim, de uma maneira geral, pode-se, por exemplo, se for uma... Eu aqui há uns anos atrás tive duas irmãs da etnia, eram indianas, e elas tinham muita pilosidade e era normal. Temos que ver que naquela etnia, aquela distribuição pilosa, elas não tinham nenhuma alteração hormonal. Portanto, podemos dizer que aqui é um hirsutismo provavelmente relacionado com a sua etnia. Agora,
há realmente ali estigmas que nos põem na pista de termos que fazer ali um estudo, às vezes sem algum pelo em excesso, e é uma situação normal, mas de facto, se for uma apresentação repentina, se for muita quantidade, temos que perceber, fazer o estudo e perceber de onde vem, se temos aqui por trás alguma questão que tenha que ser investigada. Claro. E falávamos há pouco de certas fases da mulher que podem ser mais propícias a este aparecimento ou crescimento excessivo do pelo. A fase da menopausa é muito comum também acontecer, na fase da menopausa. A fase da menopausa é muito comum, não é? Porque há uma alteração em termos hormonais, há um balanço diferente. E, portanto, provavelmente há um predomínio nesse... Sem dúvida que são em duas fases, Exato. não é, Ana? Quando surge a primeira menstruação, a menarca, portanto, Claro. que é uma das alturas que mais vem à nossa consulta, ou quando a mulher deixa de ser menstruada. É quando nós temos um desequilíbrio maior da quantidade de estrogênio, a hormona feminina, Claro. versus a hormona masculina. E é nessas duas fases que o hirsutismo se manifesta mais frequentemente, sem dúvida alguma. Importa dizer duas coisas que nós também chamamos sempre muita atenção. Quando damos o tratamento, seja o contraceptivo, a pílula, tem sempre estrogênio, e o prostativo. Há diferentes pílulas e muitas vezes as senhoras perguntam-nos: mas porquê é que estamos a fazer esta e não aquela? O estrogênio é sempre estrogênio. O que se junta a este estrogênio prostativo, que nós vamos escolher, daí haver tantas pílulas no mercado, é porque ou frena mais o pelo, ou frena melhor o acne, ou regulariza melhor os períodos, ou retira a dor menstrual. Portanto, as pílulas são diferentes por causa disso. E na espironolactona, quando fazem, convém sempre garantir que faça a pílula bem feita, porque a espironolactona, se a pessoa engravidar a fazer, é teratogénica, pode dar malformação no bebê. Claro. Portanto, isto é importante passar lá para casa. E também dizer que a espironolactona é usada para tratarmos hirsutismo, mas ela é um diurético. E muitas vezes as pessoas chegam à farmácia e dizem: deu-me um diurético. Está bem? Portanto, os medicamentos são usados também muitas vezes por outros efeitos que possam ter, que não são a sua classe. Portanto, é preciso adequar bem cada caso Exatamente. e cada medicamento, não é? Porque já Exatamente. falamos aqui de uma panóplia deles. Exatamente. Portanto, essa parte é importante. E normalmente os casos são de sucesso, portanto, tomando a medicação direitinha, pode haver aqui alguns ajustes, não é? Esperar também, em média, meio ano, casos de sucesso. Sim, mas depende da causa. Imagina, portanto, há Já várias percebi causas. que é sempre importante trabalhar Depende a da causa, não é? Claro. Imaginemos que temos um ovário poliquístico. Se frenarmos as hormonas masculinas, se fizer a pílula, se fizer a espironolactona, até finasterida, nós conseguimos, enquanto faz medicação, ter sucesso. Mas se deixar de fazer a medicação, pode ter pelo outra vez. Se for da suprarrenal, a hiperplasia congénita, é uma doença genética, tem sempre que fazer tratamento. Se for obesidade, só vai resultar, e se for um ovário poliquístico associado à obesidade, se tiver alteração do estilo de vida, não é? Se for relacionado com o medicamento que está a fazer, só vai deixar de ter o excesso de pelo masculino se retirarmos o medicamento. E temos sempre que esperar aquele tempo, porque as hormonas não é de um dia para o outro que regularizam, claro. Sem dúvida alguma. Portanto, os medicamentos funcionam, os tratamentos estéticos são ótimos, a fotoepilação muito melhor do que o corte, não é? Portanto, e o laser são ótimos, e a flornitina também na face, mas depende da causa. Se eu tirar o controle da hormona masculina, a hormona masculina volta a subir e voltamos a ter pelo. E porquê é que umas pessoas têm essa hormona, umas senhoras têm essa hormona masculina e outras não? Porque se for um ovário poliquístico, é o ovário que não está a funcionar bem, claro. E está a produzir mais testosterona. Se for a suprarrenal, é a suprarrenal que não está a funcionar bem e está a produzir mais testosterona. Se for o caso da tiroide. Se for a tiroideia, é a tiroide que vai desregularizar. Se for a obesidade, é pelo tecido adiposo e por por uma proteína de transporte, porque a testosterona, que é a hormona masculina, pode estar livre no sangue ou andar de mãos dadas a uma proteína de transporte. Se ela estiver livre, vai fazer o estrago, portanto vai formar pelo. Sim. Se ela estiver ligada a essa proteína de transporte, não. Às vezes temos alterações desta própria proteína de transporte, que é produzida no fígado, que é um dos mecanismos da obesidade. Essa proteína está baixinha. Portanto, fica mais testosterona livre. Portanto, tudo o que se passa aqui atrás é complexo, daí a necessidade da dermatologia para o tratamento, sem dúvida alguma, cosmético e muitas vezes são os doentes que pegam primeiro porque a pessoa vai porque tem pelo
e sente-se desconfortável. Sim, claro. E muitas vezes nem pensa que pode ser um problema hormonal. Aliás, quando dizem precisamente às senhoras, olha, tem que ir ao endocrinologista, as pessoas se calhar ficam, mas porquê? Não estou a perceber, não é? Mas eu por acaso Tem que acho... explicar, claro. Tenho que explicar. Mas tenho muita impressão que as senhoras quando vêm por este motivo à consulta já têm muita suspeita que possa ser, muito sobretudo com o ovário poliquístico. Muitas vezes já têm noção Sim, claro. que têm, lá está, os períodos muito irregulares e percebem perfeitamente porque é que estamos a pedir um estudo hormonal, não é? Mas em relação ainda ao sucesso, de facto, mas o hirsutismo é como qualquer outra doença, é como a hipertensão. As medicações funcionam, se suspendermos, as tensões voltam a subir. E aqui é igual. Efetivamente, lá está, as causas pode ser por um excesso de produção destes androgénios ou do ovário da suprarrenal, e depois tem estas causas todas. Podemos estar, por exemplo, perante um tumor do ovário, não é? E, portanto, aí a resolução vai passar por tratar uma doença muito mais, digamos, uma doença muito mais difícil de tratar. E lá está, nesse tipo de situações, um tumor da suprarrenal, não é? Uma doença de Cushing. Exatamente, sim, de Cushing, a doença de Cushing. Portanto, nestas situações, são situações mais complexas e, por exemplo, quando estamos a falar, por exemplo, de um tumor destes dois órgãos, precisamos de tratar esta situação de base, não é? E o hirsutismo nesta situação aparece de forma muito mais repentina e, portanto, não tem tanto um caráter mais progressivo de instalação a partir da puberdade e por essa altura. Mas, efetivamente, e com todos estes tratamentos, quer médicos, quer tratamentos de depilação, quer seja de corte, quer seja de depilação, tirando inclusivamente, fazendo o tratamento de laser, por exemplo, é uma doença que se consegue controlar e que conseguimos trazer a pessoa para um estado saudável. Exatamente. E que a pessoa gosta também daquilo que vê, não é? Exatamente. É essencial. Exatamente. Portanto, a definição é fácil, a explicação é bem mais complexa, mas conseguimos aqui, penso eu, transformar isto em linguagem muito simples. Agradeço imenso a vossa presença, muito obrigada. Vamos agora ouvir os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, com questões precisamente relacionadas com dermatologia, este caso específico também, ou endocrinologia. Esta é a altura certa para participar. Pode se inscrever através do número do telefone 225083297, 225083297, o número de telefone que está a passar aqui em rodapé, ou também enviar a sua pergunta, partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, tem esta sorte, dermatologia e endocrinologia, na próxima meia hora, depois deste curtíssimo intervalo que vamos fazer já de seguida. Até já.